Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Quando não existe hierarquia, como resolver conflitos que envolvem direitos constitucionais? Com diálogo ou imposição de normas? Hoje vamos falar sobre transconstitucionalismo, tese desenvolvida pelo nosso convidado de hoje, o jurista Marcelo Neves. Ele é membro do Conselho Nacional de Justiça e doutor em Direito pela Universidade de Bremen, na Alemanha. Conselheiro Marcelo Neves, é uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Bem, o senhor tem doutorado pela Universidade de Bremen, como eu frisei na abertura, na Alemanha, e 3 pós-doutorados na Europa. Em razão desse currículo, foi indicado ao CNJ, pelo Senado Federal, em uma das vagas que foi reservada a cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Eu gostaria de saber do senhor como é que está sendo essa transição aí, sair do mundo acadêmico e de repente enfrentar questões mais corriqueiras da justiça como as que a mídia está permanentemente repercutindo. Sim, inicialmente, caro Vanderlei, eu gostaria de agradecer o convite para participar deste programa e respondendo à sua questão, é claro que minha participação, minha vida profissional foi basicamente uma vida acadêmica. Eu tive um período que ainda fui procurador municipal concursado do Recife, mas abandonei, onde era a maior fonte de renda minha, era 3 vezes o que eu ganhava na universidade. Eu abandonei para mergulhar na vida acadêmica. Depois fiquei 11 anos na Alemanha, onde, além do doutorado, pós-doutorado em Londres, em Frankfurt, eu depois fui professor na Universidade de Frankfurt, Flensburg, e retornei ao Brasil também para me dedicar à vida acadêmica. E, eventualmente, eu participei da advocacia como parecerista, como consultor. Certo. Então, foi uma grande novidade para mim o convite que me foi feito. Isso me honrou muito. Eu entrar no conselho, meus colegas desconfiavam muito que eu ia ficar no plano das abstrações, das grandes teorias, porque eu convivi muito com isso na Alemanha, publicando livros, mesmo na Alemanha, 4 livros lá, e aqui no Brasil, mas eu percebia que ali era outro plano. Eu já tinha experiência como procurador e eu procurei ser muito cuidadoso, muito prudente e sucinto nos meus votos, muito mais orientado para a prática. E, sinceramente, eu tive um aprendizado também com meus colegas, que eles vinham de outra origem, do Ministério Público, da magistratura, da advocacia, e esse diálogo, esse aprendizado foi muito positivo. E um lado que eu sinto muito no sentido de ser impactante para mim, eu poder participar também de transformações da vida, transformações institucionais, que nós, no mundo acadêmico, nós só indiretamente temos condições de influenciar. Porém, no CNJ, nós temos realmente essa capacidade de trabalhar para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito no Brasil. Então, para mim, é muito gratificante também, neste momento, estar exercendo a função de conselheiro do CNJ, representando com muito orgulho o Senado Federal. Muito bem, conselheiro Marcelo Neves. Como jurista, o senhor desenvolveu uma tese inovadora, a do transconstitucionalismo. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando. Essa tese foi publicada recentemente pela editora Martins Fontes e hoje já interesse palestra, já fiz palestra na Alemanha, novo convite, agora o Tribunal Constitucional Português, 35 anos da Constituição Portuguesa, eles me convidaram para encerrar falando desse tema, então o tema está tendo grande repercussão. Qual é o problema do transconstitucionalismo? É que hoje, na sociedade mundial complexa, problemas constitucionais às vezes se apresentam no mesmo momento de maneira relevante para mais de uma ordem jurídica. São problemas de direitos humanos e de direitos fundamentais, ou problemas de limitação do poder que ultrapassam fronteiras. Certo. Então, muitas vezes, 2 tribunais, 2 cortes estão envolvidas com o mesmo problema. Às vezes são cortes estatais, mas às vezes são cortes internacionais ou transnacionais, como a Lex Esportiva, quer dizer, o Tribunal Arbitral dos Esportes em Lausanne, muitas vezes entra em confronto com tribunais estatais. Os tribunais estatais hoje não têm mais condições de impor isso, porque se impuserem, eles poderão perder a participação do seu, por exemplo, Brasil. Se o Brasil de respeito a uma decisão do Tribunal de Lausanne, isso pode ter consequência até na realização
contra a FIFA da realização da Copa no Brasil. Certo. O Supremo poderá até decidir hierarquicamente, mas o impacto social é que a FIFA pode dizer, tudo bem, eu vou seguir o meu Tribunal Supremo, que é o de Lausanne. Então, esses fatos, essas situações novas apontam para a necessidade de um aprendizado recíproco, com todas as limitações desses aprendizados, é claro, porque também tem que haver identidade da própria ordem jurídica. Conselheiro, e como se equaciona um conflito que envolve direitos constitucionais quando ele é decidido de forma diferente por duas cortes internacionais sem hierarquia entre uma e outra? Eu penso que não há solução nesse caso hierárquica. Porque se tivermos uma decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, uma decisão, por exemplo, da Corte Europeia de Justiça, a tentativa de prevalecer uma ou outra de maneira definitiva é impraticável. O que pode ocorrer é uma disposição de buscar caminhos, de métodos para aperfeiçoar conversações constitucionais até que se chegue a um denominador comum. Mas, em termos de imposição, é praticamente impossível. Eu digo isso, por exemplo, também na relação entre Estado e cortes internacionais. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos já apresentou decisões contrárias ao Tribunal, à Corte Constitucional alemã. E isso não se resolveu simplesmente pela supremacia de uma ou de outra, porque o tribunal decidiu, no caso, Carolina do Mônaco versus a Alemanha, onde os paparazzi tiraram fotos de Carolina do Mônaco, e o tribunal alemão sustentou a corte alemã que se tratava da prevalência do direito à liberdade de imprensa. Sim. Então, poderia divulgar aquelas fotos, não a das crianças que estavam com ela, mas a dela mesma, na esfera privada, porque as pessoas proeminentes não teriam direito à privacidade, diferentemente do cidadão comum. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos disse o contrário, prevalecia o direito à privacidade. E como é que se resolve esse conflito? Quer dizer, não há uma hierarquia, como é que vai impor-se essa decisão? Então, na verdade, o que há são ajustes que vão sendo feitos em outras decisões e os dois tribunais vão procurando de forma, vamos dizer, de uma conversação, ajustar o caminho. Então isso depende muito mais hoje dessa capacidade de olhar para o outro, para a alteridade, do que uma identidade fechada, autista, que não conhece o outro lado. Muito bem, conselheiro Marcelo Neves, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É só um instante.